Olá, pessoal. Vamos começar agora uma série de vídeos da disciplina de Sistemas de Controle 1 do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Eu sou o professor Ademar Gonçalves da Costa Júnior, coordenador do Laboratório de Instrumentação, Sistemas de Controle e Automação, o LINSCA, e a partir de agora vamos conversar um pouco sobre o que são sistemas de controle. Apenas agora uma introdução ao tema. Ah, Nesse contexto, nessa parte de contextualização, os sistemas de controle já fazem parte da sociedade moderna. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto ou escutado veículos autônomos, onde não há a figura do piloto ou do motorista dirigindo o carro, manipuladores robóticos, robôs, diversos robôs em diversas aplicações. E nos processos industriais existem diversas aplicações, como, por exemplo, controle de temperatura, vazão, pressão, umidade, enfim, diversas variáveis que são monitoradas. E, inclusive, o próprio corpo humano, ele é um sistema biológico, incluindo o controle de diversas variáveis. Bem, como é que a gente pode fazer isso? Existe, obviamente, algumas oportunidades. A gente não trata o corpo humano como um único sistema, e sim a gente vai dividindo em subsistemas. Então, é a história de você dividir para ganhar. Então, quando a gente trata um subsistema, e aqui a gente vai fazer isso, nós vamos trabalhar a partir da premissa que a gente está focando apenas em sistemas monovariáveis. O que seja sistemas monovariáveis? Eu tenho uma determinada entrada que vai excitar, na verdade, um sistema dinâmico como um todo. Aquele pedacinho que a gente subdividiu de um sistema mais complexo e vai observar a sua saída. E, obviamente, que a gente também vai projetar o sistema de controle de acordo com o desempenho desejado, como, por exemplo, um erro de regime permanente ou uma resposta transiente para uma entrada específica. Vamos entender isso lá na frente. Então, nós temos 4 razões para um projeto de sistema de controle, que é a amplificação de potência. Muitas vezes trabalhamos no contexto de potências muito pequenas, sinais pequenos, porém a gente pode amplificar e enviar isso ao mundo real. Nós queremos também que o controle de um determinado sistema seja de forma remota, ou seja, não há um operador trabalhando ou fazendo alguma manipulação em alguma variável. Além disso, a conveniência da forma de entrada que manipula esse sistema e também a compensação por perturbações. No primeiro momento, entenda perturbações, por exemplo, eu estou com uma determinada medição de um determinado sinal, e aí começa a entrar ruídos. Ou, por exemplo, eu estou com a medição de temperatura numa determinada sala ou ambiente fechado, e abro a porta e começa a entrar entram várias pessoas. Ou seja, ali há uma perturbação. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, o controle, justamente, existem vários tipos de controles. Veremos inicialmente algo básico, e obviamente, à medida que vocês vão avançando no curso, na área de sistemas de controle, que é muito vasta, vocês terão contato com diversos tipos de controladores mais avançados. Aqui, por exemplo, eu tenho uma posição do elevador que eu quero ir do primeiro andar ao quarto. Mas como é que eu vou fazer com que ele vá dessa posição 1, primeiro andar, para o andar 4? Eu tenho que ter uma resposta transitória, que é justamente a resposta do elevador. Ela não pode ser tão súbita, porque
problemas de segurança, problemas também de levar pessoas, eu tenho determinadas restrições, então ele tem que ter a resposta mais suave possível, obviamente também, se for possível, alcançar o quarto andar ou qualquer outro andar dentro de um prazo que seja estabelecido. Eh, Observando ainda essa figura, pode haver um erro em regime permanente, mas observe, um erro em regime permanente em um sistema de elevador, por exemplo, poderia fazer com que houvesse uma diferença entre a saída do elevador e a porta do elevador. E isso a gente não quer nesse tipo de projeto na área de sistemas de controle. Então, isso tem que ser verificado no projeto. Por isso que vocês vão ter contato, primeiramente, com a parte matemática, é necessário, posteriormente, a parte de simulação, para depois fazer os testes experimentais. Antes de entrarmos realmente, de fato, em sistemas de controle, observe que sistemas de controle, a gente pensa sempre que o sistema de controle é algo que tem algum computador, algo mais moderno. Não é exatamente esse conceito. E esse conceito ele já estava estabelecido há muito tempo atrás. Então, alguns exemplos, como o relógio de água de Ctesibius, 300 anos antes de Cristo, onde uma boia, um sistema de tanques, por exemplo, ele estava configurado para fornecer uma escala de tempo. Na época, isso era uma modernidade, era algo muito avançado para a época, mas era um sistema de controle, não deixaria de ser, porque você haveria um controle de água que seria, proporcionalmente falando, aquela escala de tempo, obviamente tudo na época que foi desenvolvido. O dispositivo de Eero, que abria e fechava portas baseado em dispositivos de vapor, a incubadora de Drebel, já desenvolvida no século XVII, justamente para fazer a incubação de ovos de forma mais rápida, que tivesse uma produção, já vem o conceito de uma produção que tivesse maior rapidez no seu desenvolvimento. Regulador de esferas no século XVIII, já em plena Revolução Industrial na Inglaterra, onde começou tudo isso. E aqui já coisas mais recentes, um exemplo de uma foto do primeiro robô industrial, aqui o homem na Lua, onde diversos subsistemas de controle faziam o controle de propulsão desse carrinho, entre outros diversos subsistemas. Aqui um sinótico de uma indústria, de uma empresa, onde o operador ele apenas verifica o que está ocorrendo, porém, nesse sinótico aqui pode ser observado, a gente não tem um detalhe em si, mas dos diversos subsistemas que compõem, por exemplo, uma usina hidrelétrica, que pode estar sendo monitorados e sendo também mostrados ao operador para que ele tome alguma ação. Aqui mais alguns sistemas, onde eu tenho uma plataforma de petróleo, um veículo aqui, um, uma cabine de aeronave, e aqui o conceito de smart grid. Verifiquem, observem que sistemas de controle podem ser aplicados em qualquer área. Aqui vocês estão pensando, mas é a área de sistemas elétricos, eletrotécnica, como queiram chamar. Mas o sistema de controle está também lá, por exemplo, para eu poder controlar a carga ou a demanda que é necessária de energia elétrica para um determinado setor, ou como produzir de forma mais otimizada por meio das diversas fontes de energias renováveis. Aqui uma tela de um sinótico, um subsistema aqui de uma indústria, onde eu tenho acesso às diversas variáveis, inclusive podendo ou não ser modificado algum desses parâmetros, uma indústria petroquímica. E vamos entrar agora no conceito de configurações de sistemas.
onde nós temos o sistema de malha aberta e o sistema de malha fechada. Cada um tem sua característica básica. Bem, um sistema de malha aberta, ela não vai ter compensação ou correção a nenhum tipo de perturbação. Por quê? Verifiquem a seguinte situação. Eu tenho vou usar o exemplo da máquina de lavar, eu coloco minha roupa lá para lavar, baseado no meu conhecimento ou na informação do fabricante, eu vou selecionar os processos, nível de água, se eu quero a roupa mais limpa ou não, mas não há, por exemplo, um sensor que vá me indicar, e aí o que a gente chama do conceito de realimentação, que vamos ver adiante, não vai informar ao controlador ou à máquina de lavar para que ela faça a lavagem com maior rapidez ou com menos tempo, enfim. Então, o sistema de malha aberta seria, em termos gerais, isso daí. O sistema de malha fechada é o que a gente chama de controle com realimentação, o nome em inglês feedback control, já vai corrigir as desvantagens desse sistema em malha aberta, ou seja, a sensibilidade às perturbações e a falta de habilidade na correção, já não é inerente ao sistema de malha fechada. Então, eu tenho, por exemplo, um transdutor de saída, um sensor que fica monitorando a minha saída em questão. Eu vou citar um exemplo aqui do controle de temperatura em um ambiente fechado, onde eu tenho um sensor sempre monitorando o valor de temperatura, ele vai comparar com esse valor de entrada. Por exemplo, eu quero que meu ambiente esteja sempre em 30 graus. À medida que vai variando aqui a saída, esse transdutor faz a aquisição do sinal, envia, eu não vou entrar no detalhe do condicionamento de sinais, não cabe aqui nesse momento, mas ele compara essa resposta do sinal de saída com a entrada. A partir daí, há uma geração de um erro, e esse sinal de erro que irá ao controlador. Essa caixinha do controlador, essa caixinha do controlador, onde existe aqui algum algoritmo, processará essa informação e enviará ao sistema, ou à planta, ao processo, como queiram chamar. Aqui eu digo que sistema dinâmico ele é mais abrangente em termos de processos ou plantas. Processo ou planta são bem os nomes usuais bastante utilizados nas indústrias. Porém, imagina, eu vou chamar um robô de planta, é meio difícil alguém chamar. Então, no contexto geral, é um sistema dinâmico. À medida que o tempo vai variando, existe alguma mudança no comportamento desse sistema. Incluso aqui a perturbação tanto na entrada do sistema dinâmico como na saída do sistema dinâmico. Então, por exemplo, o que eu citei anteriormente, de um sistema de monitoramento de temperatura de uma sala. Então, à medida que vai entrando mais ou saindo mais pessoas, aquela variação de temperatura, você está num dia que está muito quente, vai entrando mais pessoas, ou seja, vai entrando corpos, esse pessoal, por exemplo, pode vir com uma determinada temperatura, vai perturbando o sistema, e aí o controlador terá que fazer correções. Então, como vantagens que podem ser citadas da malha fechada frente à malha aberta, eu tenho uma precisão superior, são menos susceptíveis a ruídos, perturbações e alterações do ambiente. A resposta intransiente, os erros de regime permanente podem ser controlados com maior flexibilidade, são, porém, mais complexos e onerosos em termos de projeto. Já pensou eu desenvolver uma máquina de lavar com vários sensores? Provavelmente teria um custo a ser adicionado com a inserção de novos sensores, porém, será que a empresa, ou o público, na verdade, estaria disposto a pagar por mais aquele desenvolvimento de tecnologia? Então,
caberá à empresa avaliar ou não se coloca isso em um determinado projeto, que também são perguntas e respostas que o engenheiro de sistema de controle deve fazer sempre para a resolução de um determinado problema. Como objetivos do projeto da análise de sistemas de controle, vamos entrar um pouquinho nessa seara. Então, o que a gente está aprendendo a partir de agora é a premissa para desenvolver um projeto na área de sistemas de controle. Exatamente o que é um projeto. Então, é um processo, vamos chamar assim, no qual o desempenho de um sistema, em específico, o sistema de controle, é criado ou alterado. Imagine então a seguinte situação. Vimos, por exemplo, naquele gráfico anterior, logo no início dessa apresentação, que se a resposta transiente ou erro em regime permanente foram analisados e indicarem que as especificações de projeto elas não foram de fato atendidas ou de fato atendidas de modo parcial, temos a opção de alterá-las, a própria especificação do projeto, ou adicionar algum parâmetro ou componente para que justamente resposta transiente e ou erro em regime permanente possam ser atingidos. O que é que se faz? Nós vamos analisar, após toda a parte de procedimento de matemática, realização de simulações, é provável que seja necessária a sua avaliação. Por que isso? Justamente para verificar se o sistema, o sistema simulado ele já atende a tua especificação, porque não adianta realizar a participação, a implementação em hardware, porque você vai praticamente investir dinheiro, tempo, e isso é um gasto. Então, não é assim que devemos fazer o projeto. Bem, então, o que a gente deve avaliar em sistemas de controle? Devemos observar a resposta transiente, a resposta em regime permanente e a estabilidade. E, novamente, voltamos ao exemplo do elevador. Então, imagina o que seja a resposta transiente. Na verdade, não vamos entrar no conceito, nesse primeiro momento, do que sejam os três. Mas, observem, eu faço um projeto de um elevador e aí ele vai causar uma resposta excessivamente lenta ou rápida demais com oscilações. Isso é uma premissa de projeto? Eu creio que não. Então, isso deve ser avaliado, essa resposta transiente, ou seja, a variação de um estado para o outro. Como citamos naquele exemplo eu estava no primeiro andar e desejo ir ao quarto andar. Na resposta em regime permanente, eu vou lá e projeto o sistema, o elevador. Porém, ao invés de ele deixar o passageiro, você, no quarto andar, ele fica na metade do andar. Então, existe um erro de regime permanente. Eu preciso que o nível do elevador esteja no mesmo nível do piso do andar que eu esteja desejando. Em relação à estabilidade, ainda também sem entrar no mérito da matemática, que vamos observar lá na frente, então você vai lá, aperta o botão e a velocidade do elevador começa a crescer de forma oscilatória até bater no teto, por exemplo, parede ou no chão do fosso. Isso não queremos que o sistema seja instável, por exemplo. Vamos entrar nesse conceito lá na frente. Bem, e outras considerações que devem ser também colocadas quando estamos desenvolvendo projetos na área de sistema de controle. É justamente a escolha de hardware. Geralmente, teremos que ter algum conhecimento básico de instrumentação ou trabalhando com pessoas da área de instrumentação, porque eu vou precisar escolher o tipo de atuador, sensor, algum sistema computacional também para o desenvolvimento, aspectos financeiros que envolvam o projeto. Não adianta eu especificar aqui o melhor projeto que vai valer, por exemplo, R$ 1 milhão, se, por exemplo, eu vou aplicar isso em uma estufa agrícola que é de um pequeno agricultor. Ele não vai pagar por esse projeto, por exemplo. Além disso, eu preciso ter robustez no projeto. Imagina variações de parâmetros ao longo do tempo. Como é que vamos tratar isso? Então, a área de sistemas de controle também precisa
verificar esse aspecto. Uma dica bem interessante para vocês que estão aprendendo, conhecendo um pouco da área, eu indico o estudo de caso do livro do Nise, Engenharia de Sistema de Controle. Eu estou me baseando na sexta edição, que é a página 41 do PDF, que se encontra lá no Dropbox. Bem, e onde é que entra o sistema de controle inserido no contexto da automação? Veja, o sistema de controle em si, ele só, hoje em dia, não faz sentido apenas. Estamos falando na contextualização do sistema de automação em um grande conglomerado, por exemplo, industrial, uma planta, um sistema de uma petroquímica, por exemplo. Então, no nível 1 encontram-se justamente os atuadores, os reguladores, sensores de campo, e o controlador, onde você implementará seus algoritmos, ele estaria no nível 2 dessa pirâmide de automação. Não vou entrar no detalhe da explicação dos demais níveis, nem contextualizar demais esses níveis de automação. Vocês encontrarão esse tema bastante discutido em disciplinas relacionadas a sistemas de automação. Aqui, alguns exemplos dos 5 níveis encontrados no livro do Castrucci e demais colegas. E aqui um procedimento do projeto de sistemas de controle, não necessariamente que sempre será assim, mas em linhas gerais, nessa contextualização, teremos o quê? Precisamos conhecer o sistema dinâmico como um todo, escolhemos o atuador e o transdutor, caso esse sistema dinâmico também esteja sendo desenvolvido. Caso ele já esteja desenvolvido, nós, na verdade, precisaremos conhecer o sensor, o atuador que está instalado naquele momento. Precisaremos adotar ou estimar um modelo matemático, porque precisaremos desse modelo matemático que possa simular o comportamento dinâmico daquele sistema em um determinado ponto de operação ou região de operação. Precisaremos validar esse modelo, realizar o projeto em si, baseado no modelo. E aí verificamos se as especificações estão sendo atingidas por meio de cálculos, depois a parte de simulação. Caso as especificações não estejam sendo atingidas, nós precisaremos voltar em algum ponto inicial do projeto. Simulação estando ok também, vamos para a implementação do controlador. Faça um ensaio, faça alguns setups experimentais e faça a realização ou comissionamento do sistema de controle em si. Se realmente as especificações não foram atingidas, devo voltar a alguma etapa do projeto para fazer as correções. E se atingiu, parto para a documentação e a entrega ao cliente. Bem, para realizar a simulação, e aqui também na disciplina será necessário, precisaremos usar algum software para simular o comportamento do sistema de controle. Então, é necessário que vocês precisem conhecer algo. E esse software que está por trás, existem algumas opções, que são o MATLAB, o Scilab é a sua versão gratuita, o Level também é uma versão da empresa National Instruments, mas é pago. E o Python hoje vem tendo várias contribuições no meio acadêmico e é uma boa ferramenta hoje em dia para a realização de simulações, inclusive há algumas bibliotecas na área de sistemas de controle. Bem, então agora para a gente finalizar, eu deixo algumas dicas para um bom desenvolvimento na área de sistema de controle. É necessário você, aluno de sistemas de controle 1, necessite revisar análise de sinais de sistemas, por exemplo, transformar de Laplace e análise de Fourier, realizar muitos exercícios que serão propostos aqui ao longo do tempo, e conhecer uma linguagem de programação, o C, o MATLAB, Level, o Python, etc. Algumas referências estão colocadas, e aí fico disponível para que vocês possam discutir, aproveitem esse tempo para que possam conhecer um pouco esse mundo da área de sistemas de controle, que de fato é uma área fantástica, formidável,
e vamos enfrentar essa jornada juntos. Um abraço.